Então eu quero conversar um pouco com os jovens hoje, um pouco agora e um pouco depois do almoço, na palestra da tarde. Vamos conversar um pouco. Aliás, a minha vida inteira eu passei no meio dos jovens. Desde que eu me formei, com 22 anos de idade, na escola de engenharia, já passei a ser professor universitário, e há 30 anos que eu sou professor, trabalho com jovens. Há 30 anos que eu exerço o magistério, continuo exercendo o magistério, não estou aposentado não, continuo dando as minhas aulas, fazendo as pesquisas. Então a minha vida é uma vida no meio dos jovens. E sempre trabalhei também na igreja junto aos jovens, encontros de jovens, cursos de noivos, também encontro de casais. Então eu quero conversar hoje com vocês assim, muito descontraídamente, agora, e continuar esta conversa depois do almoço. Nós estamos começando esta semana, ontem, o grande encontro, a grande jornada mundial dos jovens lá em Toronto, no Canadá. A 17ª vez que uma jornada mundial reunida pela igreja para trazer os jovens para ouvir a palavra da igreja, ouvir a palavra do Papa, ouvir a palavra de Deus. Enquanto esse congresso, essa jornada começa lá, nós caminhamos aqui também. Então eu queria começar esta reflexão com vocês, falando um pouco daquilo que o Papa disse para os jovens, na mensagem que ele quis mandar para os jovens, já antes do início da jornada. E ele escolheu esta frase da Bíblia, lá do Sermão da Montanha, Evangelho de São Mateus, capítulo 5: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O Papa escolheu este pensamento, esta palavra de Deus para os jovens: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então o Papa tem essa esperança invencível no coração dele, de que trazendo a juventude para Deus, ele vai trazer o mundo para Deus. E ele espera que a juventude seja esse sal, esta luz. Estas duas imagens são muito fortes, a imagem do sal e a imagem da luz. O sal, nós sabemos bem, ele tem duas finalidades importantes, ou até mais. O sal, ele conserva, ele cura. Muitas vezes usa-se água salgada, por exemplo, para desinfetar, não é? Uma ferida. Embora possa arder, mas ele cura, ele faz asepsia. O sal cura, o sal conserva, o sal não deixa estragar, o sal não deixa apodrecer. Quando não havia geladeira, eu sou do tempo que não havia geladeira, eu vi a geladeira chegar em casa pela primeira vez. Então, como é que nossos pais faziam para conservar o alimento, conservar a carne? Salgava, colocava naquelas gamelas de madeira e deixava lá o mês inteiro, não estragava. Não tinha geladeira, não tinha freezer. O sal conserva. Santo Agostinho dizia que o que a alma é para o corpo, nós cristãos somos para o mundo. O que acontece se a alma deixar o corpo? É a morte. O corpo apodrece, não é? O que acontece se o cristão deixar esse mundo? Esse mundo apodrece. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Eu sou do tempo também em que apagava muito a luz, muito. Os sistemas de transmissão de energia elétrica não eram como hoje, rápidos, automatizados, não. Às vezes apagava a luz assim 6 horas da tarde, voltava só no outro dia. Então a gente passava a noite inteira com velinha, com lamparina. E como era duro você não ter luz elétrica, né? Pouca coisa você podia fazer, todo mundo ia dormir cedo, porque mesmo para ler era difícil, para fazer alguma coisa era difícil, dava para conversar. A gente dá valor para a luz quando ela falta, quando acontecem as trevas
é que a gente dá valor para a luz. Nós vimos agora, né, no ano passado, o apagão. Quanta desordem, quanto prejuízo financeiro, quanta indústria sem poder trabalhar, quanto hospital parado, porque falta luz. Então Jesus foi muito feliz quando disse para nós, e o Papa disse para os jovens agora: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então, jovens, a primeira coisa que a gente tem que pensar diante dessas palavras do Papa é o seguinte: nós somos muito importantes. Você é muito importante. A primeira coisa que um jovem tem que acreditar é que ele é importante. Eu gosto muito daquela música, né? Eu quero falar do valor que você tem. Eu quero falar do valor que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Para de ficar chorando, para de ficar se lastimando, achando que você não é um nada, que a sua vida não tem valor, porque o seu cabelo não é do jeito que você quer, o seu ouvido, as suas orelhas não são do jeito que você quer, seu narizinho não é assim, sua altura não é assim, sua cintura não é, não sei que jeito. Para com isso. Isso não é importante. Saint-Exupéry, aquele poeta do Pequeno Príncipe, dizia: o importante é invisível aos olhos. O importante é o que seus olhos não veem. Você pode ser preto, pode ser branco, pode ser amarelo, mas o sangue seu é vermelho, igual de todo mundo. O sangue que você não vê, que corre nas suas veias, é igual de todo mundo. Não importa se você é brasileiro, se você é africano, se você é índio, se você é branco ou negro, pobre ou rico, seu sangue é vermelho. E a sua alma não tem cor. O importante é invisível aos olhos. A coisa mais importante que eu queria dizer para o jovem hoje: você é importante. Não tem duas pessoas no mundo igual a você. Só você tem a impressão digital que você traz. Esta é a maior prova de que não existe a reencarnação. Esta é a maior prova de que o Espiritismo é uma mentira. Não tem duas impressões digitais iguais. Não tem dois códigos genéticos iguais. Não tem dois DNAs iguais no mundo. Isso quer dizer o que? Você é único. Você é um indivíduo. O que quer dizer a palavra indivíduo? Você é único. Você não será repetido nunca na história do mundo. O mundo já teve mais de 10 bilhões de pessoas, não sei quantos terá ainda, mas nunca haverá um outro igual a você. Nem que a loucura dos homens chegue a fazer o clone humano, o clone não será igual ao clonado. Por quê? Porque as almas serão diferentes. O homem pode clonar o corpo, mas Deus não vai clonar a alma, porque o corpo é o homem quem faz, mas a alma é Deus quem faz. E Deus não vai clonar a alma de ninguém. Pode ter certeza disso. Então, a grandeza de cada um de nós é que nós somos únicos, irrepetíveis. Não haverá outro você na face da terra, na história dos homens. Não haverá. Então Deus espera muito de você. Deus não fez você em série, como aquele porção de sapatos iguaizinhos em séries, ou camisas em séries. Não, Deus fez você único, irrepetível. E Deus quer que você seja grande diante dos olhos dele. Você realize a vocação que ele deu para você realizar, a vocação de filho de Deus. Você tem um valor enorme. Enorme. Diz que uma vez um pregador pegou uma nota de $100, né? E ele perguntou para a plateia assim: algum de vocês quer essa nota de $100? Aqui só tem 10, mas ele pegou $100. E ele pegou aquela nota de $100 e disse: quem quer essa nota de $100? Muita gente levantou a mão. Aí ele pegou a nota, jogou no chão, pisou bastante na nota, pisou, amassou e disse: alguém ainda quer essa nota de $100? E eu: quero. Mas por que você quer? Está tão judiada, tão amassada, tão... porque ela não perdeu o valor.
Aí ele pegou a nota, amassou mais ainda, bateu, pisou. Alguém ainda quer essa nota aqui? Quero. Mas por que você quer? Porque ela não perdeu o valor, ela vale $100. Já pensou? Às vezes acontece isso com a gente. Às vezes a gente fica amassado que nem uma nota de $100, sujo, cheio de pecado, mas não perdeu o valor. Não perdeu o valor. Eu vou até guardar. Não perde o valor, porque o valor que você tem não está no seu cabelo, não está no seu corpo, não está. O valor que você tem está no valor que você tem intrínseco, invisível aos olhos. É o que está na sua alma. Você sabe que a alma é invisível, a alma é espiritual. Nela está a inteligência, a vontade, a liberdade, a capacidade de amar, de cantar, de sorrir, de chorar. Está na alma, não perde o valor. Você pode quebrar o corpo, cortar o corpo, você não perde o valor. É como a nota. O valor da nota não está no papel, o valor da nota está no governo que garante o valor daquela nota. O seu valor não está no seu corpo, está em Deus que fez você a sua imagem e semelhança. Esta é a primeira coisa, meus irmãos, que nós precisamos resgatar: o valor da pessoa humana. Veja quanta coisa Deus deu para você que não deu para ninguém mais. Primeiro, as mãos. Você já viu um animal que tem uma mão tão bela, tão espetacular, capaz de escrever um livro, capaz de fazer um microfone desse, capaz de construir tudo isso? Os animais não conseguem. Os animais não conseguem folhear um livro, porque eles não têm mãos, assim como a nós. Então Deus deu duas coisas para nós espetacular: a inteligência. Você é capaz de bolar, de intuir, deduzir, analisar, e você é capaz de projetar e de construir com as mãos. Então, com a inteligência você elabora, com as mãos você constrói. Deus não deu isso para os animais, senão os animais mandavam na gente. Senão você prendia o cachorro na coleira, ele ia lá, soltava a coleira. Você prendia a vaca no curral, ela ia lá, abria a porteira. Não vou dar a mão para você não. Você vai ser do homem. O homem vai comandar você, né? Diz que lá na África tem uma história de um garotinho desse tamanho, que tem um enorme de um elefante, né? E ele monta no elefante, desce do elefante e diz para o elefante: agora você vai ficar aqui e não vai sair daqui enquanto eu não voltar. Aí pega um pedacinho de barbante, amarra no pé do elefante, amarra o barbante numa árvore e diz: você não vai sair daqui, se sair daqui você apanha. E ele vai embora, faz tudo que ele faz, o elefante fica ali esperando ele, domesticado por uma criança. Não tem inteligência e não tem as mãos, então é dominado. Você tem inteligência, você tem as mãos, e tem muito mais coisa. Você tem a liberdade, que nenhum ser humano, ou melhor, nenhum ser vivo recebeu. A liberdade. Liberdade até para olhar para Deus e dizer: não vos amarei, não vos seguirei. Até isso. Nem os animais não são capazes de fazer isso. Por que o homem pode pecar? Porque Deus quis fazer o homem tão livre, tão poderoso. Ele não quis fazer um boneco, ele não quis fazer um marionete, ele não quis fazer um teleguiado. Já viu esses aviãozinhos teleguiados? É uma delícia, né? Você fica aqui apertando o botãozinho, ele voa, faz piruleta, faz tudo aqui no botãozinho. Ele é teleguiado. Deus não quis você teleguiado. Deus não quis você um robô. Deus não quis você amando-o e servindo-o na marra, teleguiado. Não, Ele quis você amando livremente. Deus quis correr esse risco, porque o amor só é bonito se ele é movido pela liberdade.
Você gostaria que o seu namorado te amasse na marra, com um revólver no ouvido? Que valor teria esse amor? O amor só vale quando ele é livre, quando ele é espontâneo, quando ele brota gratuito do coração. Eu quero te amar, e eu te amo. Então Deus fez a gente assim, livre até para abusar da liberdade e pecar. O que é o pecado? O pecado é o abuso da liberdade. Deus não deu as mãos para eu ficar dando soco nos outros. Eu posso dar soco no ar à vontade, mas até acertar o nariz de alguém. Se eu acertar o nariz de alguém, eu já não estou mais sendo livre, eu estou sendo libertino. Eu estou abusando da liberdade. Aí é o pecado. Não é difícil compreender o que é o pecado. O pecado é o abuso da liberdade. Essa é a definição que a igreja dá de pecado. Pecado é você abusar da liberdade. Deus me deu sexo, maravilhoso. Tenho 5 filhos, por causa do sexo. Agora tem até um netinho, já nasceu essa semana. Bonito, parece com o pai. O pai parece com o avô. Lindo. Nasceu o nosso Gabriel, não é? Por quê? Por causa do sexo. Nenhum deles foi feito na proveta. Não pode, a igreja diz que não pode. Nenhum deles nasceu por inseminação artificial. Nenhum deles nasceu por clonagem. Não, nasceram pelo ato sexual dos seus pais. Tudo bem? Mas se eu usar esse sexo fora do lugar, de qualquer jeito, antes do casamento, fora do casamento, aí eu estou abusando da liberdade sexual. Aí não é mais liberdade sexual, aí é libertinagem sexual. Aí eu vou fazer uma porção de estragos. Então o pecado é isso. Toda vez que eu abuso da liberdade que Deus me deu, eu estou pecando. E Deus deu a nós, além da liberdade, Deus deu a vontade, Deus deu a consciência. Que coisa linda a consciência, gente. Vocês já pensaram nisso? Vocês já viram um cachorrinho com remorso? Aborrecido, mordi o pé daquela criança, não vou nem almoçar hoje, de tristeza, de amargura, de angústia. Você nunca viu isso, e você não vai ver, porque ele não tem consciência. O que quer dizer a palavra consciência? É saber que existe. Consciente, ele é ciente de que ele existe. O animal não sabe que ele existe. A planta não sabe que ela existe. O animal não sabe que ele existe. Por isso que ele não sofre amargura, depressão, frustração, não, revolta, porque ele não sabe que ele existe. Ele simplesmente vive movido por um instinto animal, que faz aquilo que mecanicamente está no mecanismo instintivo dele, pronto. Nós não, nós temos consciência. Nós temos a voz de Deus que fala no nosso coração, na nossa alma, fala no silêncio. O Gandhi, o Mahatma Gandhi, que libertou a Índia da Inglaterra, né? O Gandhi dizia: a única voz que eu obedeço neste mundo é aquela voz que fala baixinho no silêncio da minha consciência. Esta eu obedeço. Olha quanta coisa Deus nos deu: inteligência, liberdade, vontade, que coisa maravilhosa a vontade. Eu vou deixar de fumar, e eu deixo de fumar. Vontade. Eu não vou mais pecar hoje, e não peco hoje, eu tenho vontade. O animal não tem isso. Você nunca viu um cachorrinho dizer: hoje eu vou fazer regime, hoje eu não vou comer essa comida aqui, vou fazer um ato de vontade. Se ele tiver com vontade, ele come mesmo. Ele não é capaz de dizer, por um ato livre de vontade: eu hoje não vou comer, eu hoje não vou morder, eu hoje não vou latir. Perceberam, gente, o valor de cada um de nós? Como o homem é grande, tão grande, tão grande, tão grande. Quer ver o valor que você tem? Quer ver? Olha lá, ali está a prova do valor que nós temos.
aquele Cristo lavado de sangue, meus irmãos, ali, que não é uma figura vazia, é uma realidade histórica, inclusive, é a prova contundente e inequívoca do valor que cada um de nós tem. Jesus, Deus Todo-Poderoso, Ele não teria descido do céu, se feito homem, assumido a nossa miséria humana, a nossa pequenez, a nossa limitação humana. São Paulo disse, Ele se dignou a assumir a nossa natureza humana, e se fez escravo por nós, e morreu a pior morte que havia no tempo dele, era a morte de cruz, era a morte do escravo, não era nem a morte do cidadão romano. O cidadão romano não era crucificado, era degolado, como São Paulo foi degolado. A crucificação era do escravo, era do malfeitor, era do bandido. Ele sofreu, São Paulo diz, a morte, e morte de cruz. Mas por quê? Por causa de mim e por causa de você. São Paulo fala lá em Gálatas 2:20, Ele morreu por mim, não é pelo mundo, a humanidade inteira também, mas Ele morreu por mim. Ele lembrou de mim, Ele lembrou do meu nome. Ele não queria que eu vivesse sem Ele a vida inteira, porque Ele me fez para Ele. Cada um de nós tem que viver essa experiência. Deus morreu por mim, agora eu tenho que morrer por Deus. A gente só se torna verdadeiramente religioso, a gente só se torna autenticamente religioso quando a gente experimenta esse amor de Deus. Ele morreu por mim, agora eu tenho que morrer por Ele. São João da Cruz dizia, amor só se paga com amor, não tem outra moeda para pagar o amor. Amor você não paga com dinheiro, é muito pouco, não dá para pagar amor com amor. Amor só se paga com amor, sangue só se paga com sangue, vida só se paga com vida. Ele entregou a vida, Ele entregou o sangue, Ele entregou tudo que Ele é, então Ele morreu por nós. Por isso, meus irmãos jovens, também adultos, agora nós temos que morrer por Ele. Mas não é morrer por Ele pregado numa cruz, não. Ele morreu pregado numa cruz para que não fosse preciso que eu morresse pregado na cruz. Ele quer que eu morra diferente, Ele quer que eu morra para o pecado. Ele quer que eu agora viva para salvar aqueles que Ele veio salvar. Ele quer que eu morra para as coisas vazias do mundo. É para isso que eu quero morrer. Ele disse, se você quer ser meu discípulo, então tome a cada dia a sua cruz. A cruz do cansaço, a cruz do trabalho, a cruz das tentações, a cruz da falta de dinheiro, a cruz da falta de emprego, a cruz da doença, não tem importância. Toma a cada dia a sua cruz, levanta e já põe a cruz nas costas, com galhardia. Vem e segue-me, vem e segue-me, vem atrás de mim, e você então vai ser meu discípulo. Entende, gente? Então a coisa mais importante desse mundo é isso. E eu ainda queria enfatizar mais uma coisa, como Deus fez para nós um mundo maravilhoso, gente. Eu fiz o meu doutorado em ciências aeroespaciais no Instituto Tecnológico de Aeronáutica durante 3 anos, 1978 até 1980 e pouco. E lá no ITA eu pude, no departamento de aeronáutica, estudar um pouco de astrofísica, e a ciência ajudou muito a minha fé. Uma das coisas que me ajudou a ver como Deus nos ama é a grandeza do universo, o universo que Deus fez para nós, o mundo Deus fez para nós. Eu escrevi um livro para os jovens, esse livro aqui, Jovem Levanta-te, onde eu coloco aqui uma espécie de uma viagem virtual pelo cosmos. Eu vou contar um pedacinho dessa viagem, para vocês perceberem como o amor de Deus por nós é grande. Imagina que a gente vai entrar numa nave espacial e vai caminhar por esse universo afora. Claro, esse universo é tão grande que nós não vamos medir a nossa velocidade em quilômetros por hora, nós vamos medir a nossa velocidade em ano-luz. Ano-luz o que é? É você caminhar durante 1 ano com a velocidade da luz. E quanto é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo.
Num segundo, a luz anda 300 mil quilômetros. Então faz de conta que nós vamos entrar numa nave espacial onde nós vamos voar na velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. Dentro de 1,3 segundos nós já chegamos na Lua. 1,3 segundos nós já chegamos na Lua. Mas sabe, veja como é grande esse universo. Depois a gente gasta 5 anos para atravessar o sistema solar. Andando na velocidade da luz, nós gastaremos 5 anos. Depois, a cada 4 anos, nós passaríamos por uma estrela. Uma estrela. E se a gente fosse atravessar o nosso sistema, a nossa galáxia, nós gastaríamos passando a cada 5 anos por uma estrela. Nós venceríamos a Via Láctea depois de 100 mil anos. 100 mil anos na velocidade da luz, você vai atravessar a galáxia. A cada 5 anos você vai encontrar uma estrela. E sabem quantas estrelas existem na Via Láctea? 100 bilhões de estrelas. Cada estrela é igual a esse sol que nos ilumina. Veja o tamanho do universo. Mas isso ainda não é nada. Calma, porque isso não é nada. Com 100 mil anos, a gente atravessaria a Via Láctea. E eu quero dar aqui alguns nomes dessas estrelas, para vocês saberem que eu não estou inventando nada. Os astrônomos já chegaram, né, a muito longe. Então, por exemplo, com 4 anos na velocidade da luz, nós chegamos na estrela chamada Alfa de Centauro. Com mais 11 anos, nós chegaremos a Procyon. Com 16 anos, chegaremos em Altair. Com 23 anos, chegaremos em Fomalhaut. Com 26 anos na estrela Veja. Com 35 anos na Pollux. Com 36 anos na Arcturus. Com 45 anos em Capella. Com 98 anos na velocidade da luz, nós chegaríamos em Canopus. 118 anos chegaríamos em Archenar. Com 220 anos chegaremos em Spica. Com 370 anos chegaremos em Alfa do Cruzeiro do Sul. Com 480 anos em Beta de Centauro. Com 490 anos em Beta do Cruzeiro do Sul. Com 600 anos em Betelgeuse. Com 1600 anos chegaríamos a Debet, na velocidade da luz. Isso tudo dentro do sistema, dentro da nossa galáxia. Se nós andássemos 2 milhões de anos na velocidade da luz, nós então sairíamos da nossa galáxia, a Via Láctea, e nós chegaríamos numa outra galáxia chamada Andromeda, depois de 2 milhões de anos voando na velocidade da luz. Depois de 300 milhões de anos, nós chegaríamos no grupo de galáxias chamada de Hércules. E hoje, meus irmãos, os cientistas sabem que existem mais de 10 bilhões de galáxias, onde cada galáxia tem mais de 10 bilhões de estrelas. Então, qual é o total de estrelas que se estima hoje conhecidas? 10 elevado a 18 estrelas. Quanto é que dá isso? Dá 1 quintilhão de estrelas. 10 elevado a 3, o que é? É 1 com 3 zeros, é 1000, não é? 10 ao cubo é 1000. 10 elevado a 18, é o 1 com 18 zeros, dá 1 quintilhão de estrelas. E o que mais assusta os astrônomos de hoje, sabe o que é? É que esse universo está em expansão, ele está se abrindo, e os cientistas ficam desesperados porque não conseguem chegar ao fim do universo. Isto, meus irmãos, os telescópios de Monte Palomar nos Estados Unidos, os telescópios de Arecibo, que tem 300 metros de diâmetro, captam, auscultam o ouvido do universo lá no infinito das galáxias. O que será que Deus quis dizer para nós? Eu sou maior do que tudo isso. Eu sou infinito, eu sou todo poderoso. Se eu sou capaz de fazer toda esta maravilha que vocês homens não são capazes nem de tocar o seu fim, imagina a minha grandeza divina. É isso, gente, Deus nos fez para coisas grandes. Eu coloco isso daqui nesse livro dos jovens, para os jovens sentir o valor que nós temos. E de todo este universo, só nós temos
a semelhança de Deus. A ciência não encontrou ainda nenhum ser vivo fora o homem que tenha inteligência. Posso garantir a vocês que nenhuma revista de astrofísica até hoje publicou com seriedade a descoberta de um extraterrestre. Por enquanto é tudo fantasia. O pessoal de Varginha me desculpe, mas aquele ET lá é fantasia, né? O meu orientador de doutorado era um doutor da NASA, que agora está aqui no INPE, em Cachoeira Paulista, doutor Jerzy Tadeu Cielava, um polonês radicalizado no Brasil, e ele trabalhou durante 15 anos na NASA. Me disse que nunca soube de nada cientificamente comprovado de existência de extraterrestres. Pode ser que exista, eu não estou dizendo que não existe, a própria igreja não tem uma palavra definida sobre isso, mas até hoje o único ser vivo, imagem e semelhança de Deus, inteligente, livre, vontade, dotado de vontade e consciência, capacidade de amar, de cantar, de sorrir e de chorar, é você. Mais ninguém. Pode aplaudir mesmo. Você tem valor. Você tem valor. Deus nos deu o céu como limite. Quando eu era pequeno, eu tinha um programa na televisão que chamava O Céu é o Limite. Como eu gostava daquele programa, né? A pessoa começava ganhando assim R$1.000, aí ia acertando as perguntas, passava para 2.000, passava para 3.000, não tinha limite, não parava no 1.000.000 não. O nome do programa era O Céu é o Limite. Se a pessoa fosse acertando, ela ganhava uma casa, 2 casas, 10 casas, 20 casas. Só que, claro, as coisas iam ficando tão difíceis, né, que a pessoa chegava uma hora, parava. Mas o nome do programa era esse: O Céu é o Limite. Esse é o limite que Deus colocou para você, o céu. Talvez a gente não chegue no infinito das galáxias aqui deste mundo, mas a gente pode chegar muito além, a gente pode chegar no céu, na casa daquele que fez esse mundo. Um dia eu vi escrito atrás de um caminhão esta frase assim: eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Eu não sou dono deste mundo, mas eu sou filho do dono deste mundo. Eu sou herdeiro do céu. Então, gente, é para isso que Deus chama a gente. Mas para ganhar o céu, tem que viver bem aqui na terra. Tem que viver como Deus quer aqui na terra. Ok? Então, é isso que agora eu queria começar a conversar com vocês, e vamos continuar de tarde. Deus nos quer para Ele. Deus tem um ciúme enorme de cada um de nós. Deus não quer perder nenhum de nós. Quando a gente olha para Jesus crucificado, a gente entende isso. Deus amou o mundo a tal ponto, diz Jesus, João 3,16, né? Deus amou o mundo a tal ponto, a tal loucura, que Ele entregou o seu Filho único. Deus não tinha 2 filhos. Jesus é Filho unigênito, único. Deus entregou o seu Filho único para a nossa salvação. Como Deus nos ama, gente. Nós não compreendemos até o fundo o amor de Deus, mas a gente se torna religioso de verdade quando a gente compreende esse amor de Deus. Então a gente quer responder esse amor de Deus. A gente não pode amar a Deus por conveniência. Um grande santo, doutor da igreja, chamado São Basílio Magno, ele dizia que tem 3 tipos de serviço. Tem aquele que serve como escravo, tem aquele que serve como mercenário, e tem aquele que serve como filho. O escravo serve o patrão porque ele tem medo do chicote. O mercenário serve porque ele quer ganhar o dinheiro. Mas o filho serve porque ele ama o pai. Esse é o amor de Deus. Este é o amor que Deus quer no coração de nós. Amar a Deus gratuitamente, desinteressadamente. Porque, como diz São João, porque Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro, São João diz aqui no Evangelho, nas cartas dele.
Deus nos amou primeiro. E agora a gente vai amar a Deus. E para amar a Deus, meus irmãos, é preciso conhecer Jesus. Porque Jesus é o amor de Deus. Jesus é a expressão encarnada, revelada. Jesus é o rosto de Deus, do amor de Deus. Aquele Jesus ali. Aquele Jesus que nós encontramos na Eucaristia. Aquele Jesus que está vivo na sua alma desde o seu batismo. Este Jesus é o amor de Deus. Nós não podemos seguir a ninguém a não ser Jesus. São Pedro diz lá nos Atos dos Apóstolos, Atos 4:12, né? Não nos foi dado debaixo do céu nenhum outro nome no qual nós tenhamos a salvação. Não nos foi dado nenhum outro nome a não ser Jesus Cristo, porque Ele pagou o preço do meu pecado. Ninguém mais pagou o preço do meu pecado. Allan Kardec não pagou o preço do pecado de ninguém. Masaharu Taniguchi não pagou o preço do pecado de ninguém. Joseph Smith não pagou o preço do pecado de ninguém. Edir Macedo não pagou o pecado de ninguém. Jesus pagou o preço do meu e do seu pecado, e do pecado de todos os homens, porque a vida dele é uma vida de valor infinito, porque ele não é só Deus, ele não é só homem, ele é Deus também. Então a vida dele tem um valor infinito. Então, já que a vida dele tem um valor infinito, ele foi capaz de pagar o preço infinito do resgate de toda a humanidade. Só ele podia fazer isso, ninguém mais. É preciso seguir Jesus, mas é preciso seguir Jesus com convicção. Não é seguir Jesus porque Jesus é uma moda, Jesus é um mito, eu ponho uma camisa de Jesus, eu ponho um crucifixo de Jesus. Não, é preciso seguir Jesus com convicção, não por conveniência. Nesta vida a gente pode agir sempre de duas maneiras, né? Ou por convicção, ou por conveniência. Se você age por conveniência, você um dia desiste. Mas se você age por convicção, eu estou convicto do que eu estou fazendo, então você não volta atrás. É preciso, meus irmãos, conhecer Jesus. E é preciso conhecer a obra de Jesus, a igreja, para a gente ser consistente na fé. Vocês já viram que quando uma árvore cresce para fora da terra, ela cresce também para dentro da terra? Se a árvore não crescer para baixo, se ela crescer só para cima, ela cai. Por duas razões. Cai porque se a raiz não for grande, o vento bate e derruba a árvore, ela não tem segurança. Então os botânicos dizem que a raiz, a circunferência da raiz da árvore é mais ou menos do mesmo tamanho da circunferência da copa da árvore. Crescem os galhos, crescem as raízes, para que a raiz sustente a árvore quando o vento bater, senão a árvore cai. Tem muito cristão que cai, tem muito católico que cai, porque cresce para fora, mas não cresce para dentro, não cresce no interior, não cresce no conhecimento de Deus, no conhecimento da doutrina. Então vem os ventos dos falsos profetas, vem o vento das falsas doutrinas e bate e derruba. Eu estou cansado de ver jovem que passou por experiência de oração, jovem que ia a grupo de oração, jovem que fazia isso, fazia aquilo, depois virou protestante, virou espírita, foi até para macumba. Cresceu só para fora, mas não cresceu para dentro, não cresceu na espiritualidade, não cresceu no conhecimento de Deus, no conhecimento de Cristo, no conhecimento da doutrina católica. Então ele cai. Mas ele pode, ao invés de cair, ele pode morrer. Vocês já viram muitas vezes, às vezes você passa no Nordeste, e você vê aquelas árvores imensas naqueles lugares que não chove. Onde é que está o segredo daquela árvore? Está na raiz. A raiz desce fundo e vai buscar a água lá no interior da terra. Já que a água não vem do céu, então ela vai buscar a água lá no interior da terra. É assim também a vida do cristão, a vida do jovem cristão. Quando a chuva não vem do céu,
você tem que buscar água lá na terra. Para todos nós, acontece um tempo de conversão, um tempo de consolação, um tempo que é gostoso amar a Deus, um tempo que é gostoso cantar, um tempo que é gostoso pregar. Depois vem um tempo de purificação. Vem um tempo que você não tem vontade de rezar. Vem um tempo que você não tem vontade de pregar. Vem um tempo que você já está cansado. Falta água da chuva. Então você tem que buscar a água lá no fundo. Por ti, Jesus. Por ti, Jesus. Como eu gosto daquela música: por ti, Jesus, eu quero me consumir como a vela que queima sobre o altar. Por ti, Jesus, nada mais. Por nada mais. Não porque eu estou sentindo alegria, não porque eu estou sentindo prazer, não porque eu estou sentindo satisfação, mas eu vou, Senhor, por ti, Jesus. E eu quero me consumir como a vela que queima sobre o altar. Eu já passei por isso, gente. Eu quase todo final de semana eu viajo para os encontros. Eu acho que não tem aeroporto nesse país que eu não tenha descido ainda, de norte a sul desse país. Quantas vezes eu saio de casa derrubado, ou derrubado por um problema, ou derrubado por uma gripe, ou derrubado por causa da voz que falta, e dá vontade de você passar a mão no telefone e dizer: olha, não posso ir, não vou, não tem condição de ir, não tem jeito de eu ir. Mas aí você tem que ir lá no fundo, descer lá no fundo. Aí você tem que ter raiz. Se você não tiver raiz, você não desce. E lá, buscar a água, lá no porão da alma, e beber a alma, e dizer: eu vou, Senhor, por ti, Jesus, por ti, nada mais, nada mais. E é bom isso. Sabe por que é bom isso, gente? Porque a gente vai ficando famoso, né? Os outros vão vendo a gente na televisão, pede para a gente dar autógrafo nos livros. Eu dou, não incomodo não. Só que eu não dou autógrafo não, eu dou uma mensagem. Eu não sou artista dá autógrafo, eu dou mensagem. As pessoas gostam disso, não tem nada de mal nisso. Mas você vai ficando mal acostumado. Aí, em vez de botar água, botaram água de coco. Vai ficando mal acostumado, não vai? Vai. É muito bom a água de coco, né? Mas as pessoas vão te elogiando, vão te abraçando, vão achando que você é um deusinho. Então, Deus, se você não é deusinho, não. Vou mostrar para você que você não é um deusinho, não. Eu tinha que fazer uma palestra no Congresso Nacional da Renovação Carismática Católica do Brasil. 10.000 pessoas em Aparecida, quarta-feira passada, não foi? Tinha que fazer uma palestra lá. Cheguei domingo em casa, na véspera, sem voz nenhuma. Fui fazer um encontro lá em Brusque, Santa Catarina. Peguei um frio. O avião não pôde descer lá em Navegantes, foi descer lá em Florianópolis, um frio danado, uma neblina. Daqui a pouco eu estava sem voz. Cadê o pregador? Sem voz. Vai pregar o quê? Com muito custo, com muito sacrifício, debaixo de antibióticos e vitaminas e exercício, eu consegui fazer a palestrinha no Congresso Nacional, me arrastando. É Deus dizendo para a gente assim: ninguém é nada não, só eu sou Deus, ninguém mais. Mas aí é importante uma coisa. É importante você ter raízes, você descer lá no fundo e buscar força, buscar a razão de ser do seu trabalho. Não é por dinheiro, não é para aparecer, não é para ser aplaudido, é por ti, Jesus, nada mais. Quando a gente chegar nesse ponto, nós seremos verdadeiramente religiosos, e ninguém mais vai derrubar a gente, porque o mundo então não terá mais poder sobre nós, quando a gente conseguir fazer só por Jesus e nada mais. Mas é preciso conhecer Jesus. E eu queria conversar com jovens. Uma vez eu estava fazendo uma palestra
lá no Instituto Santa Teresa em Lorena, um colégio de irmãs, uma palestra de preparação para a Páscoa, e eu falava da Páscoa, da ressurreição, da importância. Um jovem levantou no meio da plateia e disse assim: professor, dá licença, por que é que eu tenho que seguir Jesus? Por que eu não posso seguir Hare Krishna, Allan Kardec? Por que eu não posso ser Seixonoye? Por que eu não posso ser isso, não posso ser aquilo? Todas as religiões não são boas? Eu digo: olha, eu vou te responder fazendo uma outra pergunta. Você me mostra, você me prova que algum fundador de alguma religião, algum fundador de alguma igreja era Deus, como Jesus, e eu vou seguir essa pessoa com você. Eu vou dizer para você por que eu sigo Jesus e só Jesus, eu disse para ele, e só a igreja católica, porque só Jesus é Deus. O único homem que é Deus é Jesus, e o único Deus que é homem é Jesus, e a única igreja que ele fundou é a igreja católica. Se você provar para mim que algum outro homem era Deus, desceu a esse mundo, fundou outra igreja, fundou outra religião, eu vou seguir ele com você. Eu quero seguir Deus, eu não vou seguir um homem, eu quero seguir Deus. Aí ele me disse: mas como é que o senhor prova que Jesus era Deus? Eu digo: está aqui no Evangelho. Ele fez mais de 40 grandes milagres. Você já viu alguém dar ordem para os ventos? Você já viu alguém no meio da tempestade olhar para o vento e dizer: vento, cala-te, mar, sossega? E o mar sossegou. Você já viu isso? Você já viu alguém dar ordem para os demônios? Você já viu alguém dar ordem para a doença? Tocou na sogra de Pedro, repreendeu a febre e a febre foi embora. Você já viu isso? Você já viu alguém tocar nos leprosos, os leprosos ficarem curados? Você já viu alguém olhar para um morto de 4 dias em putrefação, né? Lá no túmulo, desci no túmulo de Lázaro, lá já 2 vezes. É real, está lá até hoje, lá na cidade de Betânia. E você já viu alguém olhar para um homem depois de 4 dias fedendo em você e dizer: Lázaro, eu te ordeno, venha para fora? Jesus falou em primeira pessoa. Jesus não disse: Lázaro, em nome de Deus. Não, ele disse: Lázaro, eu te ordeno, vem para fora. Vem já, não demore, porque eu sou o Senhor da vida e da morte. E Lázaro veio, embrulhadinho, enfaixadinho, veio para fora. Ele disse: você já viu isso? Mostre para mim que algum fundador de alguma religião fez tudo isso, e eu vou seguir essa pessoa com você. Agora, não vem só dizer para mim que ele falou bonito, que ele fez filosofia bonita, que ele fez encantamentos. Não, eu quero as credenciais divinas. Eu disse: eu sou doutor em física, eu não vou seguir qualquer um, não. Porque para defender uma tese de doutorado, eu tive que passar num exame de 4 horas diante de uma banca. Eu tive que estudar 5 longos anos. Eu não vou seguir qualquer hominho que venha dizer para mim que tem as credenciais de Deus. Não, eu quero credenciais mesmo. Nós somos muito enganados. Nós somos muito enganados, meus irmãos jovens. E muitos são enganados pelas seitas, pelas falsas doutrinas, pelas igrejinhas que se proliferam por todas as nossas esquinas. Nós somos enganados porque nós não levamos a religião a sério. Nós fazemos da religião mais ou menos a mesma coisa que a gente faz com futebol. Todo mundo é doutor em futebol, todo mundo é doutor e acha que também é doutor em religião. Eu acho isso, eu acho aquilo, e fica essa axiologia danada. Religião não é futebol. Religião não é futebol. Futebol é para se divertir, futebol é para dar risada, futebol é para rir, para chorar. Religião é coisa séria. Não é passatempo, não é diversão. É a minha vida que está em jogo. Se o Brasil perdesse o campeonato do mundo, nenhum de nós ia perder o emprego, nenhum de nós ia perder o céu, nenhum de nós ia perder a alma. Mas se eu seguir uma falsa religião, um falso profeta, eu posso perder a minha alma. Isso eu não quero, porque eu só tenho uma alma, eu não tenho 2. Entenderam? Então você tem que pedir as credenciais. Quando chega alguém para você e diz assim: eu sou da Polícia Federal, me mostra a identidade.
Eu quero ver o brasão da polícia, a sua identidade de policial, senão você não vai entrar na minha casa, não. Mas em termos de religião, é uma confusão danada, porque o povo não conhece nada da fé, então qualquer um bate na sua casa, vai entrando e conta a você uma meia dúzia de histórias bonitas, e daqui a pouco você está na igreja dele rezando com ele. Mas aquele jovem perguntava para mim assim: mas esses evangelhos são verdadeiros mesmo? Quem garante que esses milagres aí de Jesus não foram inventados pela igreja? Meus irmãos, os filhos das trevas são mais inteligentes que os filhos de Deus. Aí eu tive que fazer um outro discurso para ele. Eu perguntei a ele: você já ouviu falar dos racionalistas do século XVIII, XIX? Ele disse: não. Você já ouviu falar de Renan, Harnack, Rousseau, Voltaire, Companhia Limitada? Ele disse: não. Então você vai ter que esperar eu contar uma história para você. Esses racionalistas do século XVIII, XIX, aqueles mais ou menos que fizeram a Revolução Francesa, aquela Revolução Francesa de 1789, que quis expulsar Deus do mundo. A Revolução Francesa expulsou Deus do mundo. Entronizaram na Catedral de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame, em francês quer dizer o que? Nossa Senhora. Na Catedral de Notre-Dame de Paris, no altar, entronizaram a deusa da razão. Uma imagem, uma estátua, a deusa da razão. Só acreditamos na inteligência, na razão, não acreditamos mais na fé, na espiritualidade. A Revolução Francesa aboliu Deus, expulsou Deus do mundo. Foi feita pelos racionalistas. Só acreditavam na ciência, porque a ciência estava se desenvolvendo muito nessa época. Começou a surgir a onda eletromagnética, começou a surgir a corrente elétrica, começou a surgir as leis básicas da física moderna. Então o homem começou a se sentir um deusinho e quis expulsar o Deus verdadeiro da face da terra. Então os racionalistas do século XVII, XVIII, Voltaire, Renan, Harnack na Alemanha, Rousseau na França, eles pegaram os evangelhos e eles tentaram mostrar para o mundo que os 4 evangelhos eram uma farsa, era uma mentira da igreja. Então eles analisaram os evangelhos à luz da ciência racionalista mais pesada, da indução, dedução, comparação, comparando um evangelho com outro, dizendo: está vendo? Um escreveu uma coisa, outro escreveu outra, é mentira, é fantasia, não sei o quê. Só que, meus irmãos, só que o tiro saiu pela culatra. Quanto mais eles foram analisando com profundidade o evangelho, eles foram chegando à conclusão que os evangelhos eram belíssimos. Os inimigos da igreja, os inimigos da fé, os inimigos dos evangelhos foram chegando à conclusão que os evangelhos eram uma obra-prima da literatura mundial. E depois de 50 anos desse trabalho febril de tentar destruir os evangelhos, o grande racionalista Harnack na Alemanha foi obrigado a dizer o seguinte: nós trabalhamos 50 anos para tentar destruir os evangelhos, e o que nós conseguimos foi construir um pedestal para colocá-lo em cima. Que coisa terrível. Os inimigos da igreja, meus irmãos, os racionalistas, os inimigos da fé, eles disseram para o mundo: os evangelhos são a obra mais autêntica segundo a literatura mundial. São estes evangelhos que os inimigos da igreja atestaram a sua autenticidade. São estes evangelhos que contam para nós a divindade de Jesus. Eu vou seguir outro. Eu disse para o garoto: eu vou seguir outro. Mostre para mim. Mostre para mim que um Zaratustra, mostre para mim que um Buda, mostre para mim que um Maomé passou por esse crivo da ciência, passou por esse crivo e foi aprovado, e eu vou seguir com você. Gente, não existe oposição entre a ciência e a fé, não. Se eu prego esta fé católica hoje com toda a convicção do mundo, é porque a ciência me ajudou a chegar nessa convicção. Claro que a fé, como um homem de ciência,
Eu fui buscar as credenciais desta fé. Eu não naveguei nessa axiologia daquilo, não. Eu fui buscar nos caminhos de 2000 anos da igreja, tintim por tintim. Ao mesmo tempo que eu fazia um doutorado no ITA, eu fazia um curso de teologia em paralelo à noite. Eu fui atestar a minha fé com as verdades da ciência. A igreja não tem medo da ciência, porque o mesmo Deus que é o autor da fé é o autor da ciência. O mesmo Deus que me deu o coração me deu a inteligência. Não foi o diabo que deu o coração, nem o diabo que deu a inteligência, foi Deus que deu as duas coisas para nós. Então, meus irmãos, só Jesus, mas só Jesus por convicção, não é porque Jesus é bonito, tem olhos azuis e cabelos longos, não é por isso, não, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Segundo, meus irmãos, não basta Jesus, é preciso a igreja, porque Ele quis a igreja. Não é porque nós queremos a igreja, porque os padres querem a igreja, porque o bispo quer a igreja, porque o papa quer a igreja. Não, porque Jesus quis a igreja. Jesus quis que entre ele e cada um a ser salvo neste mundo houvesse a igreja para distribuir a sua salvação. Ele quis isso. O Papa Paulo VI usou esta frase uma vez: a igreja é a administradora da salvação, da redenção. Cristo ganhou com o seu sangue o tesouro da nossa salvação e entregou para a igreja distribuir essa salvação. Então a igreja hoje ministra os sacramentos, que são os canais da salvação que brotaram do coração chagado de Jesus. Então a igreja vai batizar você, vai crismar você, vai casar você, né? Vai levar você à unção dos enfermos se um dia você precisar. A igreja vai levar você ao sacerdócio. A igreja vai levar você à salvação. A igreja, ela é o braço do Cristo estendido na história dos homens. Quando a igreja te toca hoje, Jesus te toca hoje. Quando a igreja te batiza, é o Cristo que te batiza. Quando o padre consagra a Eucaristia no altar, é Cristo que consagra a Eucaristia no altar, através da igreja, do ministro da igreja. Quando o sacerdote traça a cruz sobre você e absolve você de todos os seus pecados, é Cristo que te absolve. Ele age, como ensina para nós a própria igreja, in persona Christi caput, na pessoa de Cristo, cabeça da igreja. O sacerdote atua. Então, meus irmãos, cuidado, porque houve uma hora na história do mundo que disseram assim: Deus sim, Cristo sim, mas a igreja não. E Lutero descartou a igreja. Deus sim, Cristo sim, mas a igreja não. O que aconteceu? Bagunça total, confusão total. São mais de 20.000 denominações diferentes. Não existe mais um credo, não existe mais a unidade, porque rasgou-se a túnica de Cristo em mais de 20.000 pedaços. Não estou dizendo isso para atacar ninguém, mas não posso esconder a verdade histórica de vocês. A Igreja Católica manteve-se 2.000 anos, 2.000 anos de história, desde Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele disse a minha. Ele usou um pronome adjetivo, não sei se pronome possessivo, né? Meu, teu, seu. Minha igreja, sobre ti edificarei a. Ele não disse as, e ele não disse uma, ele disse a. Ele usou um artigo definido, feminino, singular. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja, a minha, a única. E as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, nunca. E já são 2.000 anos de história, gente. Foi a terrível perseguição romana, o império mais poderoso que o mundo já conheceu em todos os tempos.
não conseguiu destruir a igreja, pelo contrário, o Império Romano foi engolido pela igreja. Um dia o imperador se tornou cristão, e o imperador oficializou o cristianismo com a religião oficial de todo o Império Romano, pagão que era. Como dizia aquele historiador da igreja, Daniel Rupes, o império se ajoelhou diante da cruz. O maior império que o mundo já teve. Roma era dono do mundo. Nunca mais isso aconteceu na história da humanidade, gente. Isso nunca mais se repetiu. Um império tomar conta do mundo, nunca mais aconteceu. Esse império que foi dono do mundo, esse império que era dono de todas as terras que circundavam o mar Mediterrâneo, que era o mundo conhecido na época, tanto é que chamavam o Mediterrâneo de Mare Nostrum. Mare Nostrum, mar nosso. Nenhum navio trafegava no Mediterrâneo sem uma carta de aprovação do Império Romano. Esse império se ajoelhou diante de 12 galileus. E o último imperador romano, que jogou a toalha mesmo, né? A história o cognominou de Juliano o Apóstata, morreu dizendo: tu venceste, ó Galileu. Tu venceste, ó Galileu. Você derrubou o Império Romano, Galileu. Você derrubou o Império Romano. Mas você não derrubou o Império Romano com tiro, com tapas, com espada. Você derrubou o Império Romano com o sangue dos mártires. Porque o sangue dos mártires era semente de novos cristãos, como escreveu Tertuliano. Esta é a nossa fé, meus irmãos. Esse é o nosso Deus. Esta é a nossa igreja. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já.